Continuando com o nosso estudo da carta de Tiago, a gente prossegue no primeiro capítulo e agora a gente vai do versículo 12 até o versículo 15. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Olha que maravilha, né? A gente conversou logo no início desse capítulo, né? Logo no início da carta de Tiago, ele falava isso, né? Felizes são aqueles que, quando passam pelas dores, entendem que essas dores são necessárias para que a gente se transforme. Essas dores são necessárias, essas dores são um convite do nosso Senhor Jesus Cristo para se manter firmes no caminho dele. Essas dores são um convite para que, se nós estamos seguindo um caminho errado, que muito provavelmente estamos, e por isso que as dores são necessárias, elas se fazem necessárias, é um convite para que a gente possa sair desse caminho do erro e passar a viver no caminho reto, o caminho ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles que passam por essa dificuldade, passam por essa provação, e eles, com perseverança, com a fé, com a certeza de que o nosso Senhor sabe de todas as coisas e que, se a gente passa por aquilo, existe um motivo. Se a gente se transforma, se a gente se modifica, se a gente passa a viver caminhando com Ele, a gente recebe a coroa da vida, que o Senhor prometeu a todos aqueles que o amam. Natural. Se você ama o nosso Senhor Jesus Cristo, se você ama de todo o coração, não importa as dificuldades, você sabe que o nosso Senhor é que te governa, que essas situações elas são importantes para te corrigir e te levar para o único caminho, que é o caminho ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Olha como é maravilhoso, né? Ele fala assim, ninguém pode dizer que Deus que está trazendo a tentação, que Deus que está trazendo essas situações difíceis. Não. Quem traz essas situações difíceis na nossa vida somos nós mesmos. Por nós vivermos caminhando no pecado, caminhando no erro, a gente traz como consequência todas essas dificuldades, todas essas dores, que são permitidas por Jesus Cristo que elas venham na nossa vida, que elas ocorram na nossa vida. Versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Olha que maravilhoso, a gente é tentado pelas nossas questões, pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Quando esta o atrai e o seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Olha como é interessante que ele diz. É exatamente o caminho. A gente, por um orgulho, por pensarmos no nosso umbigo e no nosso ego, a gente acaba cedendo a esse pecado. E aí, quando esse pecado ele se instala na nossa vida, ele naturalmente vai nos levar para a morte. Entendem? Então, mais uma vez aqui, né, Tiago alerta sobre a importância das dores na nossa vida, que as dores são um grande sinal de alerta que o nosso Senhor Jesus Cristo envia na nossa vida para que a gente possa parar, nos corrigir, sair desse caminho do erro e se voltar para o único caminho, que é o nosso Jesus Cristo. Que a gente tenha essa sabedoria, que a gente tenha essa certeza de que Ele é que nos governa, de que Ele nos ama tanto, 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 e como Pai maravilhoso, Ele só quer nos corrigir. E Ele jamais vai deixar um filho seguindo o caminho do pecado sem fazer nada. Ele precisa que a dor nos visite para que essa dor possa nos resgatar para o lado dele. Mas para isso a gente precisa olhar para os nossos equívocos, nos transformar e aceitar viver uma vida para servir e honrar ao nosso Senhor Jesus Cristo por todos os dias da nossa vida até a volta gloriosa dele. Que vocês fiquem com o nosso Senhor Jesus Cristo e até amanhã, se o nosso Salvador maravilhoso assim permitir.